Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã, quarto domingo do tempo comum, para meditarmos a palavra de Deus e fazermos a nossa oração nesta manhã. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali. Foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, neste domingo, quarto domingo do tempo comum, nós vemos que aqui Jesus cura a sogra de Pedro. Acho que o mais importante neste santo evangelho é não fazer piadinhas, que quando não fazemos piadinhas por esta passagem, o evangelho já ficou melhor esclarecido. Mas sem piadinha, porque não é do meu feitio, vamos ao que nos interessa. A palavra em si, que ela nos abastece, ela nos exorta, ela nos incentiva e nos ensina a proceder diante de certas situações. Jesus, ele sai da sinagoga e vai ao encontro de Simão e André. Carrega consigo Tiago e João. Ao chegar na casa de Simão e André, encontra a sogra de Simão com febre. Doença essa que para aquela época era sinal de morte. Como bem sabemos, a febre denuncia uma infecção e para a época muito pouco se tinha de conhecimento das infecções e muito pouco se tinha de medicamentos para combatê-la, para tratá-la. Então Jesus
ele chega até eles. Eles contam a Jesus. Isso é muito interessante, contar a Jesus. Eles contaram da sua dor, do seu sofrimento. Eles contaram porque tinha alguém que possivelmente poderia não estar mais junto deles. Porque a febre, denunciando esta infecção, uma coisa mais séria poderia ser, e esta mulher, sogra de Simão, mãe da esposa de Simão, poderia ter ido embora. Mas eles contam a Jesus. Contar a Jesus aqui é a centralidade de toda a nossa vida. Nós contamos a nossa vida para tantas pessoas, para tantos amigos que, na verdade, são seca-pimenteiras, que desejam mais o nosso mal do que o nosso bem, e nós estamos contando, achando que ali existe alguém capaz de dar-nos uma palavra, ou dar-nos bons exemplos, ou puxar a nossa orelha se estamos em mau caminho. Mas nós contamos, e a Jesus jamais. Isso se faz necessário voltar para Jesus e tê-lo como verdadeiro e único amigo de nossa caminhada, porque nós não temos amigos além de Jesus e além dos nossos pais. E de repente, na nossa vida, aqueles que nós menos temos intimidade é Jesus e os nossos pais. Exatos, os nossos pais e Jesus. Este parece ser alguém que vai nos privar, vai nos colocar limites. E nós não queremos ter limite. Então nós não contamos a eles. Mas se faz necessário contar, porque Jesus é o verdadeiro amigo. Olhemos o exemplo da sogra de Simão. Ele estende a mão, coloca-a de pé e depois a febre desaparece. E ela começou a servi-los. Então, este gesto de servi-los é um gesto também que deve ser muito observado, porque é algo que nos chama a atenção de uma pessoa que estava tão para baixo e ali, quando encontra-se com Jesus, ela muda de perspectiva. Então ela começa a servi-los. É gratidão, é a forma de pagar o bem que Jesus fez para ela, foi servindo. Com certeza, do que tinha feito, ela foi dando. Toma, come, bebe, ceifa aqui. Se ela tivesse dinheiro, toma aqui para a vossa missão. Se ela não tivesse ainda um pão, não tivesse um chá, algo feito, ela ia preparar, porque a gratidão foi imensa. Foi algo que tocou o coração desta mulher. Ela colocou a servi-los. E ela serviu com tudo o que ela tinha. No final da tarde, o texto segue, trazendo para nós riquíssimas informações que muitas vezes está praticamente inerte na nossa consciência, nos nossos pensamentos, está praticamente afastado de nós, mas nós precisamos de tomar e viver este texto, viver a Sagrada Escritura em nossos dias. Então, no final da tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. É interessante que Jesus é Salvador, Jesus é Deus. Isso ninguém discute. Isso ninguém discute. Nem um padre, nem um diácono, nem um bispo.
às vezes até discute, mas não se posiciona com tanta veemência. Poderá se posicionar mais para frente, mas não no momento atual. Então, ninguém discute que Jesus não é Deus. Embora, neste versículo, no versículo 32, aqui há uma discussão muito grande. À tarde, veja bem, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. Este evangelista Marcos também não era uma pessoa tão tosca para escrever coisas aleatórias, além do que ele viu. Os doentes todo mundo aceita, mas quando se diz e os possuídos pelo demônio, aí já muitos aqui já distorce esta palavra. Entre estes que eu disse que não discute que Jesus é Deus, mas não discute às vezes ao público, mas na sua consciência tem grandes dúvidas. E aí fica aqui a minha grande indignação, porque distorcer o que a Sagrada Escritura nos diz. As pessoas possuídas pelo demônio, será que era só no tempo de Jesus? Ou existe pessoas que ainda o demônio atormenta nos dias de hoje? É obviamente que sim, porque as coisas do passado simplesmente só mudam de época e acontecem a todos os tempos. Como, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, nós olharmos em nossa sociedade, em determinados bailes, festas de carnavais, nós vemos Sodoma e Gomorra. Nós vemos. E o que aconteceu? Somente mudou de época. Nas passeatas LGBTQI+, passeatas gays, quando colocam crucifixos em seus orifícios, quando se travestem dizendo um Jesus Cristo gay, ali é Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra só mudou do quê? De época. E nós estamos vivendo dentro dela. É isso. Então é dados que nós temos aí na internet afora, com fotos, com imagens. E muitas vezes nós selamos a nossa consciência para não nos envergonhar de nós mesmos ou do nosso saber. E aqui eu pego este período do versículo 32. E levaram os doentes e os possuídos pelo demônio. O demônio atormenta pessoas até hoje, mas falta homens de fé para levantar a voz e não ser escarnecido pelo demônio, porque hoje muitos homens, se levantar a voz diante de um possesso, o demônio conta A mais A e mais B de seus pecados, que às vezes envergonha até o próprio demônio. Então é por isso, aí vai se afirmar, é epilepsia, é um caso que deve ser levado para um psiquiatra, é um caso que deve ser levado para um psicólogo, é um caso que deve ser levado para um terapeuta. Mas não encara o que a Sagrada Escritura diz de frente. Olha quantas vezes vai aparecer a palavra demônio neste texto. Será que nosso Senhor Jesus Cristo era uma pessoa meio desorientada, um filho de Deus meio que saía expulsando qualquer doencinha e falava que era demônio? Aqui estou falando com os meus irmãos no sacerdote e os meus sucessores. Meus superiores, os bispos. Será que Jesus
era uma pessoa meio sem juízo? Faço esta pergunta. E a você que está me ouvindo agora, pense em seu coração para tomar tenência e rezar mais, e se afastar mais e mais e mais de lugares que cultuam ao demônio. Se você quer ir para o céu, caminhe com Jesus, caminhe com Deus, caminhe com a Virgem Maria, caminhe no testemunho dos santos da igreja. Não caminhem fora disto, porque você se perderá. Você se perderá. E o lago de enxofre, choros e ranger de dentes está aberto para te receber se você não caminhar nos ditames da Sagrada Escritura. Então, portanto, meus queridos, olhemos ao que desce os versículos posteriores. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Olha isso! A necessidade que tinha aquele povo. Estavam vivendo o quê? Em meio a um ateísmo, em meio a doutores da lei, aos levitas e aos sacerdotes da época que simplesmente desejavam corromper a sociedade e tirar proveito de seus bens. Quando viram o diferencial em Jesus, ali eles não paravam de correr, de se desesperar para ir até Jesus, como nós vimos no evangelho de ontem. Jesus sai de barco e a notícia corre para todos os lados, as pessoas correm a pé. Quando Jesus chegou do outro lado, já tinha uma imensidão de gente o esperando. Porque faltava a palavra genuína, porque faltava uma fé viva, porque faltava uma presença viva de Deus. E o povo corria. E hoje falta essa fé viva, essa presença de Deus, para que o povo acorra até estes líderes e sintam Deus nele. E sintam a graça sair dele e emanar e sobrepor estas pessoas e elas ficarem cheias do Espírito de Deus, do Espírito Santo Paráclito. É isso que necessita. O versículo 34, Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Será que São Marcos também era uma pessoa meio desinformado de dizer isto? Será que os gestos e as vozes que lá saíam? Porque somente pode crer nas barbaridades que são ditas, de que o demônio não existe, de que o inferno está vazio, de pessoas que não têm nada na cabeça, muito menos fé, muito menos um intelecto capaz de pensar. E olha o que diz: e Jesus não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem era ele. Exato. No capítulo 4 nós vamos ver. E aí, filho, por que, filho de Deus, chegastes antes do tempo para nos destruir? Eles sabem também que Jesus tem o poder de destruí-los, tem o poder de exterminá-los, mas Jesus simplesmente dá um cala-te e sai. E cadê a fé dos homens consagrados para um cala-te e sai? E não dizer, vá ao psiquiatra, vá ao psicólogo, vá ao terapeuta. Falta fé, está faltando fé, é isso que está faltando. De madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram:
todos os estão te procurando. E Jesus, vendo, Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar ali também, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Mais uma vez, Jesus expulsando os demônios. Jesus não tem comunhão com demônios. E não tendo comunhão com demônios, Jesus, ao se aproximar de um possesso, o possesso estremece. E por que não acontece hoje com os consagrados? Por quê? Ao orar por um possesso, por que os demônios não reagem e por que não saem? É por falta de fé? É porque o ateísmo tomou conta? Ou é porque não oram e não fazem nada, porque o pecado que está contido em si faz com que torne-se amigo do demônio ou não reaja contra uma ação diabólica, demoníaca, para não ter que enfrentar aquele que o empurra para o pecado. Será que é isso? Nós devemos fazer leituras e releituras do que está acontecendo, porque a sociedade doente está. Pessoas com problemas seríssimos de manifestações diabólicas nós temos. E por que os nossos consagrados estão aparentemente de pés e mãos vazias mediante a esta situação? Quando as profecias se calarem entre os homens, as pedras hão de se calar, de falar, as pedras hão de falar. Mas antes que as pedras falem, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que se prostram, adoram, amam, louvam e honram a Deus, estes levantarão e anunciarão libertação, e anunciarão cura, e destruirão pelas suas orações maldições, contaminações, pactos. Mas meus amados, a partir da oração, quem reza muito tem muita graça, quem reza pouco não tem nenhuma graça. E se você não reza nada, então, é como uma folha seca ao vento, que não, além de não servir para nada, serve ainda para atrapalhar. No mundo espiritual é assim, é oração sobre oração para nós nos mantermos em pé. Porque se nós estamos perseguidos pelo demônio, se nós estamos perseguidos pelo mal, é porque nós estamos de lado de Deus, do lado de Deus. Se nós estamos tão assim, pacíficos, nós estamos no mesmo momento com Deus, no mesmo momento com o diabo. E para isso o diabo se satisfaz e se alegra. Por que ele se alegra? Porque para ele, meia boca serve. Mas para Deus, o meia boca não serve. Para Deus é quente e fervoroso, ou se não gelado, porque o gelado é totalmente do demônio, quente e fervoroso é de Deus. Mas o morno, aquele que está com o pé no céu e o pé no inferno, esse é o morno, e o morno, o próprio Deus diz: eu vomitarei de minha boca. Não tem cabida para o morno na vida espiritual,
na vida de graça, na presença de Deus. Então é isso, meus amados. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus as graças e as bênçãos para nós, para o nosso dia, para a nossa semana, que este primeiro dia da semana seja o primeiro dia de alegria, de uma semana de bênçãos para nós. Que os nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos sejam, pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa intercessão e pela nossa oração, sejam curados, sejam libertos das forças inimigas e que vivam a plena graça e bênção e paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame graças e bênçãos sobre nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todo o nosso ser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos, ficai em paz. Teve um momento ali que me faltou água, e a água estava muito bem fechada, lacrada ainda, e eu não conseguia abrir, então ficou umas palavras meio arranhosa, mas graças a Deus que consegui estar em oração com todos. Que Deus proteja e guarde. Tenha um abençoado dia, ficai em paz.